Paz do Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus para mais um culto que nós temos o privilégio, O privilégio de celebrar o nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, vocês que vão acompanhar o nosso culto daqui uns dias também, que essa palavra venha transbordar nas suas vidas, amém? Então, nós estamos na campanha Invoca-me e te responderei, amém? E hoje nós vamos tratar de cura. Olha que bênção, cura é sempre bom. Nós sempre precisamos de cura em nossas vidas, Em qualquer área que seja, nós sempre precisamos de cura, seja ela no corpo físico, devido a doenças, que infelizmente chegam, ou doenças emocionais, nos nossos sentimentos, na nossa alma, na nossa psique, que nós precisamos sempre também de cura nessa área, Porque bem da verdade é que as maiores doenças são desenvolvidas na mente, e aí desce para o corpo, E como texto base para esse tema, nós escolhemos a passagem que está lá em Jeremias, no capítulo 33, eu vou ler aqui a partir do versículo 1, amém? Quem puder acompanhar, Jeremias 33. Aqui no versículo 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Só até aqui. Uma coisa que eu achei interessante nesse texto é que Deus, falou com Jeremias enquanto encarcerado. Ou seja, nós limitamos o poder de Deus, não é verdade? Porque mesmo em nossas prisões, que nós às vezes pensamos que estamos presos, por causa do limite que nós colocamos à nossa fé, por causa do limite que nós colocamos até em Deus, porque quando nós limitamos a nossa fé, nós estamos limitando Deus na nossa vida. Hoje pela manhã, lá na reunião com os obreiros, o apóstolo Baltazar falou que a barreira da fé é uma barreira intransponível, que só o desenvolvimento da consciência de fé de quem eu sou em Deus que consegue modificar essa barreira. Por isso que às vezes a gente fala que, irmão, crê em cura, Deus cura, e o irmão não acredita. Por quê? Porque a fé dele é uma barreira intransponível. Às vezes a gente tem o hábito de falar, irmão, vai, vence, Deus é contigo, e a pessoa não consegue se desenrolar. Por quê? Porque ele tem que desenvolver a mudança de consciência da fé, para que essa barreira se torne mais acessível à presença de Deus, à presença do Espírito, para que ela se torne mais permeável. Vocês estão entendendo isso? Então, nós precisamos desenvolver a nossa consciência de fé de quem nós somos em Deus. E o que nós somos é o que a palavra de Deus realmente diz que nós somos. A gente tem aquela musiquinha que canta, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Mas quando chega o momento, a gente vê que as dificuldades que nós temos no nosso modo de crer. Então, guarde esse versículo 1. Deus falou com Jeremias ainda encarcerado, ainda preso. Então, não importa a prisão, Deus fala com a gente. E ele, no versículo 3, vem fechando, Invoca-me que te responderei. Ou seja, invoca ao Senhor, Ele te responde. Revelarei coisas ocultas que não sabem.
O que são essas coisas ocultas? É a nossa vida, conforme que diz lá em Colossenses, é a nossa vida que é guardada em Deus, em Cristo em Deus. Aí ele vai revelar o que é a nossa vida para nós, através desse ato de invocá-lo. Amém? Então, que nessa noite, nós que viemos aqui, Deus não te trouxe aqui, você não veio à toa, você não veio simplesmente para fazer só uma campanha, você veio porque Deus tem interesse na sua vida, em transformar, em libertar a sua vida, em fazer sinais, prodígios e maravilhas em você. E essa noite é noite de cura. Então vamos nos abrir para sermos curados, porque eu tenho que me abrir, eu tenho que deixar o Espírito Santo entrar, eu tenho que deixar o Espírito Santo trabalhar. Eu tenho que abrir essa barreira da minha fé, às vezes das minhas crenças arcaicas, enferrujadas, velhas, para que o Espírito Santo entre e faça em nós novas coisas. Amém? Então, que você dê hoje um passo de ousadia, meus irmãos. A ousadia do cristão está sendo roubada. Se você não está sendo ousado, seja ousado em nome de Jesus. Os covardes não herdam. Presta atenção nisso. Os covardes não herdam. E muitas das vezes nós nos acovardamos por conta de circunstâncias que o inimigo tenta pintar na nossa frente. Porque ele pinta mesmo situações para que a gente caia e diminua o nível da nossa fé. Então isso também é questão de cura, é questão de libertação, é questão de salvação para a nossa alma. Então essa noite vamos pedir a Deus sim um espírito ousado, intrépido. Vamos entrar sim na presença de Deus com intrepidez, com plena certeza que Ele existe e que Ele te é galardoador conforme o que você crê. Amém? Vamos voltar aos primórdios de confessarmos a palavra e a palavra operar o efeito que tem que operar em nossas vidas. Vamos voltar a isso, a essa firmeza, a essa posição de filho de Deus aqui na terra. Amém? Eu queria te convidar a se colocar de pé nessa noite. Posicionado. Não somente ficar em pé, mas ficar posicionado. Posição é diferente de ficar em pé. É totalmente diferente. Uma pessoa posicionada, ela tem noção do que ela está fazendo, de como ela está. Amém? Então vamos nos posicionar e apresente a sua vida desde este momento. Apresenta aí, fecha os seus olhos, apresenta as áreas para o Espírito Santo trabalhar nessa noite em você. Apresenta as áreas que você precisa de cura. Apresenta nesse momento, mostra para o Espírito Santo, eu não estou conseguindo desenvolver em tal área. Mostra para Ele. Convida Ele a te ajudar a se desenvolver. Espírito Santo, me toma pela sua mão e caminha comigo nessa área. Eu preciso de cura, eu preciso de renovo, eu preciso de restauração. Eu preciso, Senhor, de transformação na minha vida. Conversa com o Espírito Santo desde agora, desde o primeiro minuto desse culto. E não seja um mero, não venha para assistir um culto. Não seja um mero espectador, seja um participante vivo do culto. Faça o seu culto racional, saiba o que você está fazendo aqui essa noite. Amém? Porque Deus, Ele opera, eu creio que Ele opera. Eu creio, se você não crê é problema seu, eu creio. Eu creio até por você. Amém? Que Deus está aqui para operar milagres na sua vida e não abra mão disso, não abra mão disso, não abra. Amém? Pai, nós estamos aqui na Tua presença e nos apresentamos mais uma vez neste dia, Pai. Estamos aqui para Te adorar,
para glorificar o teu santo nome, para participar deste culto, para te entregar o nosso culto racional, para nos apresentarmos, Senhor Jesus, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Pai, Santo Espírito de Deus, eu te louvo porque o Senhor sempre se faz presente em nós. Então, mais uma vez, Espírito Santo, nós estamos aqui para que o Senhor venha operar em nós o teu bom querer, a tua boa palavra, a tua boa vontade. Nós estamos aqui abertos ao mover que vai acontecer essa noite. Nós estamos aqui entregues para que o Senhor venha realmente operar a cura do Senhor em nossas vidas. Porque é assim que nós cremos e confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. E que Deus é a força da nossa vida, Deus é a nossa fortaleza, e por isso o Espírito Santo tem livre acesso em nós. Opera, Espírito Santo, através dos louvores, opera, Espírito Santo, através da palavra, opera, Espírito Santo, através dos atos proféticos. É assim, Senhor Jesus, que eu abro este culto e te declaro, seja bem-vindo aqui, seja bem-vindo em nós. O Senhor tem liberdade neste lugar, em nome de Cristo Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Hoje eu resolvi trazer uma palavra para vocês, bem de última hora. E que ela serve, inclusive, para mim. Todos nós estamos vendo o que está acontecendo em Israel, certo? Todos viram o que está acontecendo por lá? E assim, eu vi muita gente desesperada. Muita gente desesperada. E eu não estou falando do povo de Israel, tá? Eu não estou falando deles, eu estou falando das pessoas, os cristãos afora. Estão extremamente preocupados, desesperados, com medo. E muitos deles com medo da volta de Jesus. Com medo da volta de Jesus. Interessante, né? A pessoa vem para a igreja todo domingo, escuta a mesma palavra, Jesus está voltando, a palavra está ali para ela se alimentar, para que ela esteja preparada para ser recebida no reino, e ela está com medo de Jesus voltar. Olha só, que coisa mais misericórdia. E assim, eu quero trazer uma palavra, eu acho que não só para vocês que estão aqui dentro, mas para todos que estão assistindo em casa. Fiquem tranquilos. Confiem no Senhor de todo o teu coração. Gente, o que tiver para se cumprir, vai se cumprir. E assim, o que às vezes até me deixa chateada é porque as pessoas param e entram em desespero por uma coisa que está escrita. Foi avisado. Vocês estão entendendo? Foi avisado. O que você tem que fazer é continuar orando, é continuar buscando, é continuar realizando. Uma coisa que o Espírito Santo acabou de falar aqui comigo agora, porque eu estava um pouco nervosa para ministrar, ele olhou para mim e falou: é muito confortável estar sentado no banco da igreja. É muito confortável. É muito confortável estar fugindo do ministério. É muito confortável estar fugindo de guerra. É muito confortável. Então eu quero dizer para você, continue fazendo o que você tem para fazer e não se deixe ser dominado pelo conforto. Não se deixe ser dominado pelo conforto. Isso é para mim, gente. O Espírito Santo falou isso para mim. Enquanto a minha mãe orava, o Espírito Santo falou isso comigo. É muito confortável estar sentado enquanto tem gente lá correndo de guerra. É muito confortável a gente deixar as coisas do nosso dia a dia passar. Gente, isso aqui é realmente pra mim. Eu tô falando pra vocês, mas eu tô assustada. Então assim, continue fazendo o que você tem pra fazer. Continue buscando. Leve o evangelho pra fora da igreja. Aí você fala: Beatriz, como assim? Não mantenha a palavra de Deus dentro dessas 4 paredes. Leve a palavra de Deus para fora. Você não sabe quem está precisando.
Eu tenho uma frase que eu acho ela linda, que é: talvez você seja a única Bíblia que o mundano vai ler. Olha o nível. Talvez você vai ser a única Bíblia que o mundano lá fora vai ler. Tem gente precisando de socorro, e agora falando totalmente fora do contexto da guerra. Tem muita gente precisando de socorro espiritual, socorro às vezes financeiro, emocional. E você está sentado no banco da igreja, fazendo nada. Agora no próximo sábado, o irmão Ângelo me convidou para pregar lá na casa dele no grupo, no culto de jovens. Tava faltando isso aqui para mim olhar e falar: não vou não. Não vou, já vou passar o dia todo fora de Brasília, não vou não. Para quê? Mas é muito confortável estar no banco da igreja. Então eu quero dizer para você: fique tranquilo, continue fazendo o que você tem para fazer. Mas não se deixe ser dominado pelo conforto. Não faça isso. O conforto te prende, ele te coloca em um lugar onde você não desenvolve. Quem aqui escutou e prestou atenção na palavra do apóstolo Baltazar semana passada vai entender. Você não desenvolve dentro de conforto. Não existe. Você vai se remoer, você vai pirar a cabeça, mas você vai ter que desenvolver. Posso dar uma notícia para vocês? Conforto não é lugar para cristão. Infelizmente, ou felizmente para muitos, não é lugar para cristão. Amém? Vamos adorar ao Senhor? Pressionados, mas não desanimados, perplexos.
Agora eu vou contar um testemunho, amém? Amém? Eu estava meditando esses dias e a seguinte frase passou na minha cabeça. Eu queria que alguém tivesse me falado, quando eu ainda era nova no sentido, quando eu tinha acabado de conhecer Jesus, que o Espírito Santo nunca me abandonaria. É algo óbvio, né? Mas na minha cabeça eu sempre me cobrei muito. Em tudo que eu ia fazer eu sempre me cobrei muito. E aí eu tinha comigo que se eu errasse, se eu fizesse qualquer coisinha errada, o Espírito Santo não me perdoaria. Olha só, as mentiras, né? As mentiras do diabo. E esse tempo que eu estou, pelo menos o que eu estou vivendo agora, é um tempo onde o Espírito Santo está sendo extremamente bom comigo. Extremamente paciente. E lá em Romanos, o apóstolo Paulo vai perguntar: você não vê que a bondade de Deus quer causar em você o arrependimento? Romanos 2:4? Romanos 2:4, 4:2, ou é o inverso? Eu não lembro agora, mas está escrito lá que a bondade de Deus, ela quer entrar dentro de você e te causar o arrependimento. Por quê? Porque não existe bondade maior. É isso? Romanos 2:4. Ou seja, Jesus, ele vai ser paciente com você. Ele vai te sustentar. Ele vai ser bom com você porque esse é quem ele é. Então não se desespere. Ele vai te ajudar. Porque ele é um bom pai. Ele é um bom pai. Amém? Declare assim:
Aleluia, aplauda o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar aqui à frente o Bispo Weber. Só um minutinho, gente, porque processo para tirar tudo. Pastor Euclides, vem aqui à frente, por favor. Eu quero que o senhor faça uma oração pelo bispo, para ele estar dando a palavra. Obrigada. Aleluia. Glória a Jesus. Igreja, levanta suas mãos para cá. É uma alegria imensa poder ouvir a palavra do Senhor por intermédio desse homem de Deus. Temos certeza absoluta que tem uma palavra, um alimento fresco, prontinho para nossas vidas, para sermos alimentados. Então, vamos agradecer a Deus pela palavra profética na boca deste homem de Deus. Pai, te louvamos, te adoramos, damos graças ao Senhor. O Senhor é bom, como cantamos aqui. E na tua bondade o Senhor preparou este momento aqui para nós. Na tua bondade o Senhor tem uma palavra direcionada ao coração de cada um, de acordo com a nossa necessidade, de acordo, ó Pai querido, com aquilo que vai nos suprir, não só hoje, mas durante a semana, durante os dias que se passam, nos próximos dias que seguirão. Te glorificamos pela vida do teu filho e te pedimos, fala o nosso coração, porque estamos atentos à tua voz, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Louvado seja Deus. Obrigado, pastor. Amém.
Podeis assentar por um instante. Este é um culto de curas, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E os hinos que foram cantados são peculiares, necessários, né? Nós precisamos viver aquilo que cantamos, ou nós precisamos cantar aquilo que vivemos. Só que dependendo da condição que nós estamos vivendo, nós não podemos cantar. Porque dependendo das circunstâncias, nós vamos ter que confessar o que o reino de Deus é, diante das circunstâncias que estamos vivendo. Amém? Por isso que eu quero desafiar você, a pergunta é, você crê em cura? Você crê em cura? Nós estamos trabalhando com um tema, clama-me e invoca-me e te responderei. Nós temos andado aí nas igrejas, e me foi incumbido esse tema. E é um tema que mexe muito comigo, porque a vida do cristão, até o dia da sua morte, é uma vida de milagre. Independente do que você vai passar, nós podemos dizer, e eu tenho dito isso, aonde eu tenho ido, o livro de Atos continua sendo escrito pela sua vida. Por mais que você não perceba, por mais que você não tenha atenção, e a Raquel falou que muito bem na hora da abertura do culto, às vezes a nossa consciência está meio que avoada, mas sabe que o Espírito Santo de Deus está trabalhando em nós, e os milagres que Deus está fazendo, muitas das vezes nós não estamos vendo, e não estamos percebendo, o que não é bom para nós, porque nós deveríamos estar contando desses milagres, nós devíamos estar enchendo os nossos lábios e falando, Deus, eu creio na tua cura, porque o Senhor está operando na minha vida. Amém, igreja? Deus está operando dia após dia na nossa vida, e por isso que esse intento de cura é muito importante. Por isso que eu falo para você, parece que o livro de Atos parou de ser escrito. Não, a igreja continua na terra e Deus continua operando as mesmas coisas depois da descida do Espírito Santo. É ou não é? É ou não é, igreja? Talvez nós não estejamos vendo e tendo a percepção que deveríamos estar tendo. Se eu fosse relatar a quantidade de milagres que Deus fez na minha vida e por intermédio da minha vida aqui, eu passaria a noite contando testemunho. Mas a igreja já viveu comigo. A Ellen está ali nos fundos. A Ellen foi diagnosticada com um tumor no osso do braço. Vocês viveram comigo esse milagre, foi ou não foi? A Ellen tinha 3 anos quando ela caiu no meio da rua ali. Caiu não, ela foi tomar um tombo e eu puxei o braço dela, e os médicos não sabiam se o que tinha surgido porque eu havia dado o puxão para ela não bater a cara no chão, aquele rostinho lindo, maravilhoso, a cara do pai. Eu puxei o braço dela e falei assim, não vai cair, o rosto no chão não vai bater. E aí ela sentiu aquela dorzinha no braço, acho que foi o braço direito, né, Raquel? Foi o braço direito. E nós vivemos um processo de milagre aqueles dias, até uns 15 anos, 14, 15 anos mais ou menos, até um pouco depois, ela continuava indo lá no Sara, só para ter certeza, não tinha tumor, um acompanhamento médico. Nós estamos vivendo milagres dia após dia na nossa vida, e às vezes a gente deixa passar desapercebido os milagres de Deus. E às vezes a gente só lembra do milagre imediato. Eu preciso do milagre hoje, então eu preciso daquele milagre imediato. E eu esqueço ontem. A palavra de Deus está dizendo assim, ó, Jeremias 33:3, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que é que você não tem conhecimento a respeito da cura que você precisa, do milagre que você precisa? Mas Deus está querendo dizer para você que Ele está operando hoje aqui. Por não sabermos, nós recorremos à medicina. Eu não vou dizer para você que você não deve procurar medicina. Você deve procurar medicina. Nós fizemos isso. Não só no caso da Ellen. Nós, vira e mexe, a gente faz exame médico, faz coisas periódicas. Nós estamos trabalhando nessa noite com cura divina. Diga assim comigo, cura divina. E esse é um tema muito delicado para a igreja e muito caro para o Senhor Jesus, porque já foi anunciado a cura. Em Isaías 53 ele vai dizer assim, ele foi pisado, moído, foi transpassado,
pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras eu e você somos sarados. Sarados. Eu não serei, eu não ficarei, eu não esperarei, eu sou sarado. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Mateus. No decorrer dessa mensagem, muitas das coisas que o Espírito Santo for colocando no nosso coração, eu quero que você vai trazendo para dentro de você as necessidades de cura, libertação que você precisa. O Espírito Santo não veio tratar com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. O Espírito Santo veio tratar com você e a área de cura que você precisa. Qual o milagre que você precisa? O Senhor Jesus Cristo está nesse lugar para operar esse milagre. Amém? Olha só o que diz aqui em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 23. Jesus prega por toda a Galileia, cura muitos enfermos. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Diga comigo assim, pregando o evangelho. Agora diga para o seu vizinho, pregando o evangelho do reino de Deus. Aí ele continua dizendo assim, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe, então, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e eles os curou. Amada igreja, povo lindo do Senhor Jesus Cristo, tem sido poucos milagres que nós temos visto acontecer assim, aqueles milagres assim, que até a gente fica assustado no meio da igreja, né? Eu me lembro quando eu era criança, e um dos meus tios, irmão do meu pai, morava aqui em Brasília conosco, e a gente saía por aí visitando as igrejas. Casa da Bênção, Deus é Amor. Na nossa igreja nós víamos muitos milagres assim, espantosos, né, irmã Dolores? Coisas esquisitas, né? Que a gente passou a não ver mais corriqueiramente. Já deve ter alguns anos que aqui na igreja, apesar de que muitos irmãos, muitas irmãs testemunham dos milagres que Deus tem feito na vida delas, mas muito assim, na boca miúda. Chega assim, bispo, eu preciso de oração, pastor, eu preciso de oração. Aí a gente junta, bota a mão na cabeça, obrigado. Bota a mão na cabeça do irmão, ela fica curada, mas aí ela não tem coragem de vir aqui na frente e contar, olha, eu pedi oração e fui curado. Aqui na igreja tem alguns anos que nós estávamos aqui em um momento de oração, acho que um pouco depois o Márcio começou a frequentar essas orações, que a gente estava aqui no momento de oração e uma determinada irmã chegou aqui dentro com um laudo médico de tumor no seio. Não era isso, pastor Euclides? E ela já veio com um laudo médico. E nós estávamos aqui no momento de oração e oramos por ela. E ela estava visitando alguém aqui na rua, era parente de uma moradora daqui. E foi embora, voltou para a cidade dela. Daí alguns meses ela volta com outro exame. Aquele tumor havia secado. E falou assim, eu não vou precisar de fazer tratamento, Jesus me curou. E ela falou assim, eu creio que foi essa oração. Porque claro, que quando você vê uma pessoa desesperada numa situação dessa, ela muitas das vezes vai procurar oração em outros lugares, não é verdade? Mas aí a gente roga para nós. A gente crê que foi aqui mesmo, amém, igreja? A gente crê que foi assim. Então, de alguns tempos, a gente parou de ver esses sinais assim, com uma certa frequência. Mas a intenção da cura, o que seria a intenção da cura? A intenção da cura do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, ela é para revelar o amor de Deus por nós. Diga assim, Deus cura, Deus me cura, para revelar o seu amor que é contínuo, o amor de Deus que é contínuo, por isso que Ele nos cura, por isso que Ele nos salva, por isso que Ele nos liberta. Aí você vai prestar atenção nesse texto aqui, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Diga comigo de novo, pregando o evangelho. Nós vamos ver a palavra de Deus tratando de cura, de pessoas que saíram dos seus lugares, que a Beatriz falou muito bem aqui, do seu lugar de conforto, e ela percebeu que precisava ir até Jesus, porque ela tinha ouvido falar da fama. A maioria dos sinais, dos prodígios e maravilhas, eu
talvez eu não tenha visto nenhum que Jesus tenha ido lá dizendo que precisava curá-lo, mas sim que aquela pessoa viesse e ela clamou a Jesus. Todos os milagres, se eu não me engano, todos, as pessoas foram até Jesus pelas suas necessidades. O cego Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue, até os familiares de Lázaro procuraram Jesus. Jesus nem queria saber daquele assunto, mas ele se compadeceu e foi até Lázaro, com 4 dias de morto. Quando a gente olha para esses sinais, é porque o interesse de Jesus, a principal, a moeda mais cara de Jesus é o reino de Deus. Sabe por quê? Jesus vai nos curar hoje, mas pode ser que amanhã a gente tenha que entrar no reino de Deus, e aí? Não é duro ouvir essas coisas. Eu posso receber um milagre hoje e amanhã o Senhor me chamar. Eu posso receber uma cura hoje e amanhã eu ter que chegar diante do meu Senhor, prestar as contas da minha vida, porque acabou meu tempo nessa terra. E aí? E acontece que a igreja parou exatamente de pregar o evangelho do reino. Por isso que os enfermos ficam escondidos. Por isso que a salvação e os milagres, quando eu digo salvação, é salvação mesmo. Qual foi a última vez que nós fizemos um culto de conversão de almas? Por quê? Porque é necessário pregar o evangelho do reino. Qual é o que se conceitua por evangelho do reino? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, igreja? É justiça, paz e alegria. Não está dizendo que lá tem cura. O evangelho do reino de Deus não é cura, não é milagre, não é sinais, prodígios. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, igreja? Justiça por quê? Porque os meus pecados foram perdoados. O Romanos vai dizer: justificados, pois mediante a fé eu tenho paz com Deus. Por isso eu tenho acesso a Deus. Por isso, quando eu morrer e for para a terra dos pés junto, eu terei paz com Deus, porque eu não estou contaminado pelo pecado. O meu corpo foi justificado pela graça no sangue do Senhor Jesus. Amém? É por isso que eu tenho que pregar o evangelho do reino. É para a salvação da minha vida, e não para apenas cura do meu corpo físico. Por isso que Jesus tentava pregar o evangelho do reino. Eu vi pregar o evangelho. Os sinais acompanhavam Jesus. Por quê? Por que os sinais acompanhavam Jesus? Por causa da compaixão do nosso Senhor. Diga assim para o seu vizinho: por causa da compaixão dele por você. Deus se compadeceu de mim, Deus se compadeceu da minha filha, Deus se compadeceu da minha esposa, porque Deus... Lá em casa nós temos um bocado de milagre para contar. Um bocado. Numa dessas orações que a gente estava aqui, uma certa vez eu saí, já contei isso aqui na igreja, saí daqui da igreja, e eu e a Raquel, a gente gostava de fazer a limpeza da casa, as faxinas bem pesadas na sexta-feira. E aí essa sexta-feira eu vim para a igreja e aí ela ficou em casa para fazer faxina. E aí ela começava com uma dor nas costas muito forte, passava aqui para frente, para a altura do útero. E aquela dor era constante, a gente não precisava nem começar. A gente nunca morou em lugar assim de tipo mansão, né? 5 quartos, 4 suítes, pararia, 10 banheiros para lavar. A gente nunca morou nesse lugar grande. Nossas casas sempre foi muito pequenininha. Cabia eu, ela e as meninas, certinho a conta. Vocês for lá no nosso apartamento hoje, é tipo assim: um vai passar pelo corredor, o outro tem que dar licença. Mas como a gente vive em família, a gente se abraça no meio do corredor. Passa coladinho, porque o apartamento é pequeno. Mas pra você ter ideia, a gente ia limpar aquele imóvel pequeno e a Raquel sentia aquelas dores. Aí essa noite eu saindo daqui dessa oração, cheguei em casa e ela estava lá chorando pelos cantos, passando muito mal, com aquelas dores gigantescas na região da barriga aqui. E aquilo me compungiu. Se você vê um enfermo e você não fica compungido, você está precisando rever teu evangelho. Aí aquilo mexeu comigo. Eu falei: não dá, esse sofrimento não dá. Dentro da minha casa, eu nasci no evangélico, nasci num berço cristão. Falei: nega, você crê em cura? Você crê que se eu botar a mão aí nesse negócio aí, essa dor vai embora? E era, como eu estou dizendo para vocês, era corriqueiro. Aquela enfermidade via. Ela tinha varizes no útero. Pronto, aí ó, diagnóstico médico aí ó. Eu não sabia o que era varizes no útero. Imagina, uma veia larga lá, um
coágulo sanguíneo, sei lá o que é isso. Eu cheguei e fiquei compungido com aquilo numa ira santa, sabe, Natanael? Pastores, presbíteros, nós temos que impor as mãos sobre os enfermos, porque existe uma compaixão da parte de Deus para curar essas pessoas, mas nós temos que pregar o evangelho do reino de Deus, sabia? Elas precisam se converter de coração. E aí eu peguei a minha mãozinha lá, coloquei na região daqui da barriga dela e clamei ao Senhor: clama-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes. E sabe que isso é bom para dar uma mexida na nossa fé? Olha o que a Raquel falou, que se o crente não se coloca à prova sem timidez, ou com muita timidez, se ele não se põe em disposição, sabe, Márcio, ele não vai saber que Deus está usando a mão dele para curar, porque ele não impõe a mão. E eu crio dessa maneira, eu ainda creio dessa maneira. Eu não deixo, se uma pessoa chegar perto de mim e pedir uma oração por cura, eu vou fazer. E botei a mão na minha esposa, orei fervorosamente. O Espírito Santo que mora em você e habita em você está vivificando o teu corpo mortal. A partir de hoje eu repreendo essa dor, eu repreendo essa enfermidade, não essa dor mais eu não sabia o que era, a gente não sabia o que era na época, depois a Raquel ficou sabendo, e na hora foi como se arrancasse a dor. Depois desse dia, nunca mais, ela já fez faxina na nossa casa um bocado de vez, nunca mais a Raquel reclamou de dor. Sabe, Deus está querendo tocar as nossas vidas, e às vezes a gente fica com a mão ressequida, igual aquele servo, aquele homem no templo. Você se lembra dessa história? Que Jesus, num dia de sábado, operou uma cura para quebrar todas as doutrinas do povo, dos fariseus e dos escribas. Dentro do templo, tinha um homem com a mão ressequida no canto do templo. É lícito, ainda perguntaram, é lícito curar aos sábados? Oxe, vocês não fazem o mal nos sábados? Por que Deus não fará o bem no sábado? Aí Jesus vai e chama aquele homem que estava lá no canto e vem para o centro. Jesus se compadeceu e mandou ele vir para o centro. E ele veio com a mão lá ressequida, com aquela mão torta. Os sinais que nós paramos de ver, muitas das vezes está na nossa vida, na nossa alma. Nós estamos com a mão encolhida para que não possa abençoar. Nós estamos cegos como o cego Bartimeu. Nós estamos aleijados como aqueles que ficavam na beira do caminho, esperando os anjos mover as águas. Está tudo dentro da gente, essas enfermidades hoje. As pessoas estão recorrendo às suas vidas a tratamentos de médicos, que eu vou dizer para vocês, o remédio é só um paliativo para diminuir a dor. Dependendo do remédio, né, Miriam? Mata toda a célula boa, mata toda a célula ruim, deixa a pessoa definhando. Mas a cura está dentro da pessoa, a cura está nascendo do corpo. A cura não é um remédio que dá a cura, é o seu corpo que produz a cura. À medida que você cresce, muitas das vezes você toma um remédio sabendo que aquilo ali é só por um instante. Olha o que Jesus está dizendo aqui, olha o que o escritor, né, Mateus está dizendo aqui. Correu a sua fama por toda a Síria, trouxeram-lhe então todos os doentes e acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados e lunáticos. Nós estávamos em Taguatinga e trouxemos essa mesma mensagem, e um irmãozinho veio falar assim: obrigado, porque hoje eu entendo que a maioria dos sofrimentos que eu tenho na mente, a maioria dos processos são processos lunáticos que eu tenho na mente. Por quê? Porque é o que a sociedade mundana está colocando no povo. Verifica se os jornais, a televisão, as pandemias, os pandemônios não está trazendo para o povo uma escravidão mental. E aí o que elas fazem? Toma remédiozinho, tarja preta, procura o psicanalista, e tratamento em cima de tratamento, e remédio pesado em cima de remédio, até que elas não conseguem nem sair do quarto. Se você que está aqui não está vivendo isso, dê um glória a Deus bem alto.
Mas se você conhece alguém que está vivendo, você vai ter que estender as suas mãos para ela. Porque o mesmo Jesus que opera em nós aqui, opera lá. Opera lá no seu quarto, opera lá na sua cama, opera lá com seu parente, opera lá com seu vizinho, opera em todos os lugares. O que nós estamos fazendo muitas das vezes é que estamos com a nossa mão ressequida mesmo, e precisamos dizer assim: Deus, opera um milagre em mim nesse dia de sábado, porque o dia do sábado é o dia do descanso. Estamos descansados no nosso ministério, e a nossa mão ministerial está lá assim, ó. Não temos provado dos milagres de Deus por intermédio das nossas mãos. E o que isso é para minha glória? Nunca foi para minha glória e para a sua honra. E é por isso que o evangelho do reino de Deus precisa ser pregado antes da cura. Sabe por quê? Nós vamos ter consciência plena que morreremos. Que mensagem poderosa, hein? Vocês podiam estar rindo, podiam estar se alegrando no Senhor, porque receberemos nossas curas. E no entanto, nós deveremos ou prestaremos conta diante de Deus. É ou não é? Sabe por que nós sabemos dessas coisas? Porque a nossa alegria, a alegria que vem do Espírito Santo, não é para garantir a alegria somente na cura, é para garantir a alegria na vida eterna. E os cristãos, os crentes, estão perdendo a alegria na vida eterna. Estão ficando embaraçados nas coisas dessa vida. No que há vez de comer, no que há vez de vestir, embaraçados com coisinhas, com picuinhas, miudezas tão pequenas. E Jesus está dizendo: a tua alegria precisa ser na sua salvação, porque Jesus pagou um preço, não foi para você ficar curado, Jesus pagou um preço, foi para você ficar salvo, para você entrar no reino de Deus, para você ter alegria em salvação. Senhor Deus, obrigado, porque eu posso celebrar a minha salvação, amém? Eu fico imaginando essa situação que está passando o povo judeu, crente no meio desse povo. O crente está celebrando, porque se não é para Jesus chegar daqui para amanhã, eles estão sendo confrontados sobre a vida eterna deles, sobre a ação de perdão, que tanto um cristão está pronto para perdoar esse povo, que está sacrificando criança. Jesus falou a respeito desses dias. Falou assim: você está preocupado em perdoar o teu amigo, o teu irmão de fé? Ora, paga um preço de oração pelos teus inimigos. Nossos inimigos estão diante dos nossos olhos, é ou não é? A perseguição à igreja, os relatórios que vai saindo mundialmente, isso não sai na mídia não, tá? A perseguição e a morte dos cristãos do mundo está assim acelerada. O capeta está com o pé no acelerador. Isso não me deixa triste, só me deixa sabendo que o meu Senhor está próximo. E a minha alegria ainda, como diz Romanos, a minha alegria ainda hoje é maior do que será amanhã, porque o meu Salvador está mais próximo. Amém? Aí você tem que se apegar firmemente a esse Salvador, e as demais coisas, a este reino, porque ele vai dizer assim: se apega ao reino, porque as demais coisas te serão acrescentadas. Viu como é bom estar com um balizador na nossa alma? Porque você veio aqui com intenção de ser curado, ou pelo menos saber que você pode curar. Se você está com alguma dificuldade na sua alma, na sua vida sentimental, Jesus está aqui para curar isso. Jesus está aqui para tocar na sua vida sentimental. Hoje, esse ministério trabalha assim muito forte com famílias. E meu Deus, sabe o que mais nós enfrentamos? Mais aconselhamento nós enfrentamos? Pessoas que estão perturbadas, maridos e esposas e filhos, porque as famílias estão desfaceladas pelo divórcio. Estão desfaceladas pelo divórcio. Se a Ellen tivesse a oportunidade de vir aqui contar a quantidade de crianças diagnosticadas com TDAH, DTIC+, não sei o que lá mais, as crianças. Aí eu perguntei para ela por curiosidade, esse dia a gente estava conversando lá na mesa do café, eu falei assim: vem cá, e como que é a situação familiar dos pais? 100% divorciados.
outros que perderam a mãe ou perderam o pai. Ou seja, o mundo está clamando desde os pequenininhos, mas nós vamos precisar movimentar a nossa fé, nós vamos precisar de mudar a nossa visão, nós vamos precisar de ter ousadia, independente do que nós passamos, do que nós vivemos. Quando nós estamos entendendo o reino de Deus, o que nós passamos e nós vivemos é resultado em Deus. Eu vou encontrar com o meu Senhor mais cedo ou mais tarde. Amém, igreja? Por isso que o livro de Atos continua sendo escrito, e muitas das vezes nós paramos de escrever. Esperamos que vou esperar só o bispo continuar escrevendo, o bispo vai pregar lá, eu estou continuando, essa mensagem está continuando escrevendo o livro de Atos. Quando Pedro e João, quando os Lucas, os apóstolos saíram para pregar, eles iam lá e escreviam. O que foi que aconteceu? Nós estávamos presos na prisão lá e começamos a louvar. Às vezes as nossas prisões são na alma, e o que nós fazemos? Murmuramos. Paulo e Silas fizeram o quê? Adoraram. Acorrentado debaixo de chibata. Às vezes a nossa chibata são os boletos bancários, que acaba o mês e eles não terminaram. Então dá batendo na gente, e dá lapada de boleto. E em vez da gente adorar a Deus, a gente murmura, porque estamos presos nessa situação, nesse anzol financeiro que o diabo prende a gente, né? Já percebeu isso? Às vezes a gente perde a paz, porque o dinheiro não deu para pagar as contas tudo. O diabo vem, toma a sua paz. E a paz é um atributo diga assim comigo, o reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu vou dizer para você também, uma enfermidade rouba a nossa paz. Uma enfermidade, dependendo do tamanho da dor de cabeça, uma enxaqueca, meu irmão. Eu não tenho esses negócios, graças a Deus. Eu acho que é por isso que meu cabelo ainda está preto. Brincadeira. Mas tem pessoas que é acometidas de enxaqueca, que 2, 3, 4, 5 remédios, uma dose deles não resolve. Quem tem sabe que aquilo rouba a paz. Dá ânsias e ânsias e ânsias e passa mal. Aquele negócio rouba a paz. A paz é um atributo do reino de Deus. Pequenas raposas comendo do vinhedo da sua vida. Até chegar ao ponto, preste atenção, igreja, até chegar ao ponto de que essas pequenas raposas vai comendo e as pessoas chegam assim e falam assim, Deus não tem olhado por mim. Clama-me e te responder-te-ei. Deus não tem visto o meu clamor, Deus não tem ouvido as minhas orações. Deus tem ouvido e tem visto as suas orações, amém? Porque Ele está dizendo, entra para o teu quarto, fecha a porta por detrás de ti, que em secreto eu vejo, em secreto Ele vê as tuas orações. Amém, igreja? Eu quero orar com você, mas antes eu quero que você vá comigo lá em Salmos. Salmo 103. Esses dias a gente está falando muito sobre esse tema de cura divina. E numa das igrejas que a gente foi ministrar, eu perguntei para os obreiros, cadê os paralíticos? Cadê os acamados? Seja ousado em fazer essa pergunta. Vocês trouxeram os homens de cadeira de roda? Trouxeram as mulheres acamadas, os de muleta, acometido de qualquer enfermidade? Eu sou meio maluco, eu faço essas perguntas, porque não sou eu que curo, eu só faço a oração. Aquele que cura é o Senhor Jesus, amém? Aquele que vai levantar da cadeira de roda é o Senhor Jesus, que vai operar nos nervos, nos músculos, nos ossos. É o Espírito Santo que vai operar na vida dele. Eu só vou perguntar, está doente? Vamos orar? Parece esquisito, né? Quando eu estava fazendo voltando ao início da mensagem,
a gente ia na Deus é Amor, na Casa da Bênção. Eu devia ter ela para lá dos 8 anos de idade, mais ou menos, 9 anos. Sabe o que eles faziam? A cadeira de roda que o enfermo levantava lá, eles penduravam na parede. Aí pendurava as muletas. Aí largava os óculos. Deixava os laudos do médico pregado lá. Até hoje, se entrar numa Deus é Amor, tá lá. Tem o quarto dos milagres. A Casa da Bênção também tinha isso. Tinha muita manifestação de demônio. Era muito perigoso aquele negócio. Mas os crentes daquela época chegavam a empunhar a mão, os demônios iam embora. O povo rosnava, rodava, girava. Esquisitaço. Mas eles pregavam o evangelho do reino de Deus. Aquele povo saía de lá liberto. E os seus fardos ficavam pregados ali para dizer o seguinte: ó, isso aqui é os sinais que o Senhor continua fazendo na vida das pessoas. Eu tinha 8 anos de idade. Era engraçado, o Hudson ia também. A gente ficava cutucando um ao outro quando o diabo pegava um cidadão lá no meio da igreja e vinha arrastando, porque o diabo fazia isso e o pastor também fazia. Começava a ter revelação lá, ele, você que está com isso, isso, isso. Aí a pessoa estava tinha frequentado um centro de macumba, tinha feito umas alianças esquisitas, tinha comido farofa que não devia, aí vinha arrastando, gemendo, gritando. Eu vi essas coisas tudo. Graças a Deus que o evangelho evoluiu. As pessoas estão, às vezes, nessas condições, mas o que é que a gente faz hoje? A gente abraça elas e fala assim: você é liberta em nome de Jesus. Você está na minha área de ação, demônio, você está na minha área de ação, então sai desse corpo. Aqui nessa igreja, num culto de jovens, não sei se a Raquel vai lembrar, passou um cidadão aqui, a gente estava fazendo o culto aqui de jovens no sábado à noite, e me entra um cidadão nesse naipe aí. Falei, Jesus, e eu e a Raquel era responsável pelo grupo, pela equipe de jovens. Falei, será que eu oro e ele vai manifestar? E se ele manifestar? Aí, tá vendo a dúvida? E se? O se não joga, diga comigo assim, o se não joga. Não existe essa possibilidade de si para crente. Se ele manifestar, você ia dar um abraço nele. Aí eu percebi que ele estava meio estranho. Estava bem cheio do... Como é que é o demônio? Zé Pilintra. Ele estava cheio do Zé Pilintra. Não é, Dolores? Aí, naquele movimento, a gente passava a tarde inteira aqui em oração e cantando e louvando a Deus e oração, a tarde inteira. Quando chegava no culto à noite, acontecia essas coisas. E aquele irmãozinho entrou na igreja. E eu, quem estava na porta, e eu preocupei, já dei logo um abraço forte, ele era baixinho, já dei logo um abraço forte nele, eu te amo em Cristo Jesus, o Senhor Jesus está sobre a sua vida, você está na minha área de ação, não usei essa palavra área de ação porque nós não conhecia, mas eu vou te abraçar, Jesus te ama, e comecei a orar por ele, sabe o que ele fez? Ajoelhou e chorou, não rosnou e nem falou o nome dele, graças a Deus. Aí no final veio conversar, já estava sóbrio, aquele espírito de Zé Pilintra tinha saído dele. Aí ele começou a contar que estava passando dificuldade financeira, que não tinha dinheiro para levar comida para dentro de casa, porque tinha gasto tudo com o vício. E por trás de todo vício tem um demônio. Eu estou falando de coisa aqui que não é esquisito não, meus irmãos, acontece. Mas nós evoluímos, amém? E tratamos essas coisas de forma diferente hoje. Aí, dentro dessas questões de ver essas coisas, a gente pergunta assim, por que não está acontecendo? Porque a ciência evoluiu. E hoje os tratamentos estão mais refinados. Será que é? Ou será porque a igreja parou de ser usada em estender as mãos de cura? Essa semana você já foi visitar um enfermo? Se você está aqui hoje, eu vou te propor um desafio de fé. Você vai essa semana, de domingo a domingo, procurar um enfermo e orar por ele. E não se preocupe se ele não ficar curado. Quem opera o querer e o efetuar é Deus. Você está lá como um agente de milagres na vida dele, amém? Nós não conhecemos o poder de Deus operando na nossa vida, sabe por quê? Não temos ousadia em fazer. E volto a dizer por que eu cheguei e perguntei lá na igreja, que eu fui ministrar a respeito dessa situação. Vocês me chamaram aqui para um culto de cura e não trouxeram os enfermos? Eu fiz a chamada aqui,
traga laudo médico, traga a roupa de alguém que precisa. Porque às vezes essa pessoa não consegue sair de casa. Eu falo para você, pode trazer, que nós vamos aqui, nós vamos orar em concordância. E a cura vai manifestar em nome de Jesus. Amém? E se amanhã essa pessoa tiver que prestar conta diante de Deus, tiver partir, amém também. Mas a gente não vai se eximir de fazer aquilo que Jesus nos mandou nos fazer. Amém, jovens? Não é só ir para acampamento. O que nós vamos fazer em acampamento? Celebrar, dançar. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer esse acampamento do ano que vem, a primeira coisa que nós vamos fazer é chamar os jovens que estão enfermos. Nós vamos buscar os jovens enfermos lá no Sara Kubitschek. Aqueles com doença que os médicos vão fazer o seguinte, ó, esse aí está há não sei quantos anos aqui. Porque a Ellen foi tratada lá. Foi lá que depois a Raquel ter passado pelo hospital de Ceilândia e ter recebido o primeiro laudo. Procura um oncologista, mamãe. Vocês já ouviram essa história aqui, não já? Procura um oncologista. Eu e Raquel não sabia o que era oncologista. Vamos descobrir. Olha o tamanho dos nossos olhos. É sério isso? O que é oncologista? Médico que cuida de câncer. Estava lá, uma mancha branca desse tamanho no osso do braço dela. Quase a metade do braço, porque era um bracinho de uma criança de 3 anos, né? Então uma mancha gigante. Aí o médico do hospital de Ceilândia já falou assim, aqui nós não vamos ter tratamento para ela não. Mãezinha, vai para o hospital de base. E vai logo, porque dependendo, esse negócio toma o corpo logo. Vai correndo. Fomos correndo. A Raquel foi correndo, né? A Raquel foi ligeira. Chegou lá, o médico do hospital de base olhou e eles fazem aquela cara que denuncia, né? Porque é uma criança. Aí já cai o semblante. É quem? É a criança? Nem ajuda muito. Aí o médico, o pessoal lá dos trabalhadores falou para ela, ó, sugiro a senhora atravessar essa rua aqui, lá no hospital, lá no Sara. Tenta um tratamento no Sara, porque aqui vai ser difícil. Se eu fosse, meus irmãos, se nós fôssemos nos apegar a todas as notícias que nós recebemos, vou falar um negócio aqui muito rasgado, talvez nós teríamos enterrado a Ellen com 3 anos de idade. Porque as informações era só tipo assim, não preocupa não, isso aí dificilmente dá jeito. Aqui nós não tem tratamento, aqui é isso, 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 aqui é isso, isso, isso. Mas nós somos da fé, diga assim, eu sou da fé. Eu sou daquele que creia. Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer que é impossível se achegar a Deus sem crer que Ele existe. Mas aquele que se aproxima de Deus, saiba que Ele existe, porque Ele vai se tornar galardoador daqueles que o buscam. Eu tenho um presente dentro de casa. Você também tem um presente dentro da sua casa. Os milagres de Deus não param, não cessam. Amém? Amém? É desse jeito, amém. A gente vê muitas mães, muitos pais se esquivando de terem filhos. Eu e Raquel passou por outra situação cabeluda. Não foi tão cabeluda e tão cabulosa quanto a do irmão Anderson, que compartilhou conosco aqui. Ficamos grávidos com 40, quantas semanas? 2 semanas? 2 meses ficamos sabendo, tá? Foi festa, naquele primeiro momento nós, cara, mais um menino, mais um paprole, que bênção, que milagre. A Raquel já estava com uma coisa meio, um comichão aqui dentro, assim, um negócio esquisito. Aí fomos em festa, celebração, relampejando, pegando fogo, vamos para os exames, começamos o tratamento dos exames. Quando chegou naquele, como é que é o nome do irmãozinho lá, do médico, que faz a ecografia, acho que foi a primeira ecografia. Eita, mãezinha, pelo som do coração, só o coração é show de bola. É muito mais rápido que eu tocando bateria. É aquela festa lá dentro. Aí o doutor passou o trenzinho para cá, passou para lá, passou para cá, passou para lá. Falou, uai.
depois da Raquel ter sentido algumas dores e ter alguns sangramentos, falou assim: esse bebê não está no útero não, esse bebê estacionou na trompa. E agora? Você não está vendo ele andar aqui, né? Era para estar com quantos anos? 8 anos. Se não está aqui é porque nós devolvemos ele para o Senhor. Independente do que nós vamos viver, meus irmãos, os milagres continuam disponíveis. Aí na hora vem aquele monte de informação, pastor Euclides. Ele vai descer para o útero, nós vamos crer que ele vai nascer em cima da trompa, vai dar um jeito, ele vai surpreender todos os médicos. Não. Tivemos que correr porque a Raquel começou a sentir muitas dores. Aí o médico falou: se não tirar, morre ela e o bebê com hemorragia. Falou assim: eu criei, eu fiz oração de quem crê, mas aprove ao Senhor tomá-lo para si. Então o Senhor tomou de volta. Vai acontecer isso na nossa vida. O irmão Anderson aqui contou aquele testemunho. Ficou 7 horas com aquela criança no colo, andando de um lado para o outro no hospital e pedindo para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, devolve a respiração do meu bebê, faz ele viver de novo. Mas ele já sabia dentro, assim como a Raquel sabia dentro, alguma coisa na gravidez não estava legal, ela não conseguia se alegrar. Eu falei assim: mas você não está alegre? Ela, aquele sorriso amarelo. E o Anderson estava aqui contando para nós, ele sabia, ele clamava pelo milagre, mas ele sabia que aquele bebê ele não ia voltar. O Espírito Santo já tinha comunicado o coração dele. Muitas das vezes o Espírito Santo já comunicou ao nosso coração como será, e nós fica teimando. Calma, entrega ao Senhor, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa pessoa muitas das vezes vai ser tirada do nosso meio, mas vai continuar nós tendo paz e alegria no Espírito Santo. Não deu um milagre hoje, amanhã o milagre aparece, amém? Nós não vamos desistir de pregar o Evangelho do Reino de Deus, porque não aconteceu aquilo que eu esperava. Não acontece, muitas das vezes não acontece, mas o Senhor não desceu, Ele não perdeu a glória, Ele não perdeu o amor, Ele não deixou de ser compassivo conosco. Salmo 103, para orarmos, tomarmos um chá e fazermos um ato profético. Eu esperava assim que vocês estivessem muito felizes e alegres, sorrindo com essa mensagem. Porque cura divina, ela não vai falar apenas da cura divina, ela vai falar do Evangelho do Reino de Deus. Se apegue à cura divina, creia nela, mas se apegue ao Senhor da sua salvação. Se apega ao Senhor, que no dia que você tiver que se apresentar diante dEle, você vai com alegria, sabendo: eu vou encontrar com o meu Senhor. Amém, igreja? Olha só que coisa maravilhosa, a misericórdia de Deus. Salmos de Davi. Davi, quando escreveu esse trem aqui, ele estava vendo o Evangelho do Senhor Jesus. E aí ele escreve assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Anunciar, e eu quero dizer para você, não esquecer dos benefícios é anunciar os benefícios. Como que Deus tem resgatado a sua família, como Deus tem resgatado os seus filhos, como Deus tem resgatado os seus netos, como Deus tem te resgatado. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Eu quero dizer que todas as tribulações e aflições que passamos, elas são também para produzir perseverança, e a perseverança a esperança, e a esperança o amor, que esse amor de Deus é derramado em nosso coração. É por isso que nós passamos muitas das vezes tribulação. Jesus vai dizer assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Bom ânimo é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa. Que benefícios são esses? É Ele quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida. O que ele escreveu, quem da cova redime a sua vida. Como assim? É porque no último dia seremos ressuscitados com ele. Amém? Você crê nisso?
Se amanhã for o nosso dia, chegar nosso número, nossa senha, como diz o pastor Cláudio Duarte, a senha de todo mundo vai chegando, ele fica falando assim, mas eu quero que a minha seja a última. Ou seja, ninguém quer morrer. Mas chega a senha do irmão. Qualquer irmão aí, não sei quem. Nenhum de vocês, amém? Aí vocês vão ficar aqui cumprindo fielmente, cabalmente os seus dias. Aí chegou, ele vai dizer assim, que no último dia, ele vai redimir, a terra terá que dar conta dos seus ossos, da sua pele, do seu cabelo. É ou não é? A terra vai ter que dar conta. Aquele que morreu queimado pelo Hamas, as cinzas darão conta dele no último dia. Aquele que naufragou há não sei quantos anos no navio Titanic, cantando glória, glória, aleluia, o mar vai ter que dar conta. É isso que o salmista está dizendo aqui. É quem da cova redime a minha vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer assim, do que tenho medo eu? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se a morte já foi vencida, por que eu terei medo dela? Amém? É quem da cova redime a tua vida, a minha vida, a nossa vida, e que te coroa de graça e misericórdia. Diga para o seu vizinho assim, que te coroa de graça e misericórdia. Aí ele vai continuar dizendo, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Amém? Fica de pé no seu lugar, nós vamos compartilhar de um ato profético agora em nome de Jesus. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus, você já pode confessando isso aí, o meu corpo é templo do Espírito Santo. O seu corpo é templo do Espírito Santo, e é o Espírito Santo quem vai nos garantir a vida eterna. Você vai receber um chazinho aí, que glória, que coisa maravilhosa. Oh, glória ao Senhor Jesus. O posse do corpo é um ato profético. Esse ato profético tem um nome de posse do corpo. Eu sempre faço desafios e aí às vezes as pessoas ficam assim, porque esse é um desafio, é tipo um treinamento, porque você pode fazer aqui, você pode fazer na sua casa, você prepara o chá lá na sua casa, separa um óleo ungido e põe uma gota de óleo ungido. Aí você pode passar o óleo ungido onde você está sentindo dor, onde está a enfermidade, mas aí você toma. Aí o que você faz? Você faz um movimento. Você estava com a dor no ombro, faz um movimento. Às vezes eu fico inventando de ir para a academia, e aí de tanto ir eu arrumo uma lesão. Aí vai dizer assim, tá vendo, tá doente porque fica fazendo exagero. Às vezes está doendo porque eu fiz exagero, mesmo assim eu continuo crendo em cura. Por quê? Porque eu quero voltar para a academia. Aí eu boto a mão e confesso, Jesus Cristo é o meu Senhor, por isso o Espírito Santo vivifica o meu corpo mortal. E faço um movimento que estava dolorido. Daqui a pouco a dor vai embora. Obrigado, Jesus, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu aprendi isso com quem? Com a dona Marlene. Quem conhece a dona Marlene aqui? A minha mãe. Às vezes ela está lá sentindo uma dorzinha no joelho. Engraçado, minha mãe, né? Ela fala assim, joelho, eu não nasci com essa dor não. Você não faz parte desse corpo não, vai embora dor, em nome de Jesus. Aí daqui a pouco está minha mãe lá agachando e levantando. Sabe que isso é um ato de fé? E nós, o que a Raquel falou, às vezes nós nos acovardamos, temos medo de, às vezes estamos com a coluna doendo. Por quê? Porque a gente não faz alongamento nenhum. O dia que vai fazer, o que acontece? Entreva no meio do caminho. Mas nós temos que fazer exercícios e glorificar o nome do Senhor, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Às vezes a gente gasta o corpo com outras coisas, mas ele é templo do Espírito Santo de Deus. Você está com o seu chazinho e todos receberam? Todos receberam? Então vamos orar consagrando isso aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui com a tua igreja, crendo na tua palavra mesmo, crendo em cura divina, crendo no teu Espírito Santo de Deus. E amado Espírito Santo de Deus, nós vamos tomar esse chá e vamos ter ousadia, intrepidez, entrarmos no Santo dos Santos. E Pai, muitas das vezes estamos aqui com o nosso corpo são. Tem muito tempo, Espírito Santo de Deus, que eu só agradeço ao Senhor, porque eu não tenho ficado acometido de nenhum tipo de enfermidade. Então eu louvo ao Senhor, porque o Senhor está mesmo no meu corpo, mas eu estou trazendo aqui pessoas que estão muitas das vezes enfermas, desenganadas dos médicos. Eu posso, Espírito Santo de Deus, aqui no Santo dos Santos, glorificar o Teu nome por essas pessoas que estão em hospitais, em leitos, desenganadas,
nós vamos, Espírito Santo de Deus, consagrar esse chá e dizer que o Espírito Santo de Deus está também na vida dessas pessoas. E se tem alguém aqui, Espírito Santo de Deus, que está com algum tipo de enfermidade no corpo físico, ou estão trazendo alguém com essa enfermidade, Espírito Santo de Deus, nós já te glorificamos, porque o Senhor é o Senhor da cura, o Senhor é o Senhor do milagre, o Senhor é o Senhor da resposta. Obrigado, assim que nós consagramos em nome de Jesus. A igreja diz amém, amém? Nós vamos tomar em 3 golinhos e vamos confessar a palavra, e à medida que nós formos tomando, confessando, nós vamos agradecer a Deus, amém? Tome o primeiro gole em nome de Jesus. Diga assim comigo bem forte: eu confesso, Jesus Cristo é o meu Senhor, é a força da minha vida, da minha mente, do meu coração, das minhas veias, do meu sangue, dos meus nervos, dos meus ossos, dos meus músculos, das minhas células, das minhas glândulas, na minha coluna, no meu pâncreas, no meu estômago, nos meus olhos, nos meus ouvidos. Jesus Cristo é o meu Senhor e Deus é a força da minha vida. Agora glorifique ao Senhor Jesus. Saia do seu lugar, dê uns 3 passos para a direita, dê uns 3 passos para a esquerda. Saia do seu lugar em nome de Jesus e faça isso. Saia do seu lugar em nome do Senhor Jesus Cristo e glorifique ao nome do Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Respira bem fundo e glorifica ao Senhor Jesus Cristo. Perceba a força da sua vida. Deus é a força da sua vida. Deus é a força do seu corpo. Sai do seu lugar em atitude de fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tem um enfermo na sua área de ação, veja Deus operando a força da vida dele em nome de Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Tome o segundo gole em nome de Jesus. Glória a Jesus. Confesse, eu confesso, Jesus Cristo é o meu Senhor. Por isso, o Espírito Santo está vivificando o meu corpo mortal, a minha mente, o meu coração, as minhas veias, o meu sangue, os meus nervos, os meus ossos, as minhas células, as minhas glândulas, todo o meu corpo, toda a minha área de ação. O Espírito Santo está vivificando. Comece a glorificar o Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Sai do seu lugar e glorifica o Espírito Santo de Deus. Glorifique ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está no seu corpo, vivificando o seu corpo. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Glórias ao Espírito Santo de Deus que está no seu corpo, que está na sua mente, que está nos seus músculos, que está nos seus nervos, que está nas suas células. Veja o Espírito Santo de Deus andando nas células do seu corpo, em nome do Senhor, operando milagres. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Tome o último gole em nome de Jesus. Glória, 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 glória. Repita comigo assim: eu confesso, Jesus Cristo é o meu Senhor, porque o próprio Jesus está manifesto no meu corpo. Coloque a mão sobre o seu corpo assim: no meu corpo, Jesus Cristo está manifesto no meu corpo para desfazer as obras do diabo, na minha mente, no meu coração, nas minhas veias, no meu sangue, nos meus nervos, nos meus ossos, nas minhas células, nas minhas glândulas, no meu músculo, na minha coluna,
no meu estômago, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora glorifique ao Senhor. Jesus Cristo está manifesto, Jesus Cristo está manifesto. Tenha intrepidez e tenha coragem, saia do seu lugar e comece a caminhar, e comece a confessar, confesse isso. Jesus Cristo está manifesto no meu corpo físico, para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo está manifesto no meu corpo físico, para desfazer e operar os seus milagres. Jesus Cristo está manifesto no meu corpo físico, para operar os seus milagres. Jesus Cristo está manifesto. Agora eu quero que você segure a mão do seu vizinho. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Nessa intensificação de glória, dê as mãos para o irmão que está do seu lado. Glória ao Senhor Jesus. Não perca, não fique sem segurar a mão de ninguém aí. O Espírito Santo de Deus está correndo neste lugar. O poder da unção do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, o Senhor está percorrendo este lugar. O Senhor está percorrendo essa família. O Senhor está andando, Senhor Deus, nesses lugares. Espírito Santo de Deus, nós estamos em concordância com o nosso irmão, e nós estamos trazendo a sua igreja para a nossa área de ação. Aqui neste lugar, Senhor Deus, é o lugar dos testemunhos. Aqui, Senhor Deus, é o lugar do milagre. Esse irmão, essa irmã que está nos assistindo lá na casa dela, eu quero que você, com esse irmão, levante as suas mãos. Esse culto está sendo gravado, e pessoas nos seus lares receberão esta oração que você, como igreja, está fazendo. E creia que o Espírito Santo de Deus está vivificando, está visitando essa pessoa lá na casa dele. Eu quero pedir você, igreja, que se levante as suas mãos em unidade. Levante as suas mãos em unidade. Com a sua mão segura no seu irmão. Creia que o Espírito Santo de Deus está visitando os hospitais. O hospital de Samambaia, o hospital de Ceilândia, o hospital de Águas Lindas, o hospital do Plano Piloto, hospitais particulares. Espírito Santo de Deus, aonde está feita essa oração, aqui nós cremos, Espírito Santo de Deus, que a cura do Senhor está percorrendo essa cidade. A cura do Senhor está percorrendo, Senhor Deus, essas famílias, essas casas. As curas, os milagres estão percorrendo. Espírito Santo de Deus, obrigado, porque em unidade nós clamamos, e a unidade da igreja é poderosa para dizer que o milagre está chegando para os teus filhos, que aqueles que clamaram estão sendo respondidos essa noite, que milagres, Senhor Deus, estão prontos para a tua igreja, estão prontos para essas casas, para essas famílias, em um nome do Senhor Jesus. Assim que nós cremos e oramos em nome de Jesus. Aquele que crê, aplauda ao Senhor Jesus, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh, louvado seja Deus. Quando essas coisas acontecem, meu corpo fica todo formigando na presença do Senhor Jesus. É maravilhoso isso. Eu fico sentindo o corpo todo formigar, as bochechas formigando, os olhos formigando. E o nome disso é a unção do Espírito Santo de Deus. É a unção do Espírito Santo de Deus para socorrer os enfermos e os famintos. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Eu quero dar alguns avisos aqui. A Raquel pode me ajudar. Quais são os avisos? Domingo que vem, culto maravilhoso como este. Quarta-feira nós estamos com o nosso seminário de homens. Infelizmente não pode entrar mais homens, porque nós já estamos do meio para terminar, já estamos na 5ª lição, e os homens estão sendo muito agraciados com este seminário, que é uma revolução para o caráter dos homens. Continua a campanha. Quarta-feira estaremos em Taguatinga com a Raquel, estará falando sobre prosperidade, prosperidade nos relacionamentos. Amém? É o nosso tema para quarta, quinta em Samambaia e domingo aqui na igreja à noite. Amém? Você é o nosso convidado. Traga um parente, traga um amigo, traga um irmão, traga uma pessoa que esteja precisando de ser relacionada com Deus. Amém? Dia 5, a Santa Ceia será no colégio, lá no 6. É isso mesmo. No 6 fica ali atrás do Atacadão Extra de Taguatinga. Então, dia 5 à noite, e no mês de novembro, a nossa ceia é ceia geral. Amém, igreja? Então não vem para cá à noite, vai para lá de manhã, e nós não teremos culto à noite aqui na igreja. Já está dado os avisos. Alguém tem mais algum aviso? Qual o seu aviso? Sábado que vem,
culto na rede de jovens lá na casa do irmão Ângelo. Depois nós vamos passar nas redes sociais, o culto é de jovens, mas nós vamos lá. Amém? Eu quero ver, a Beatriz vai pregar. Eu me lembro da primeira vez que eu preguei, com 5 minutos, tinha acabado toda a minha mensagem. Eu não sabia mais o que eu falava. Mas a Beatriz não é assim, a Beatriz é eu melhorado. O Espírito Santo de Deus veio dobrado na vida dela. Então ela vai gastar uma meia hora pregando, igual ela faz aqui com nós, no meio do louvor. Amém, igreja? Então, sábado nós estaremos lá reunidos no culto de jovens. Vocês estão convidados, viu? Família, aqui na casa do irmão Ângelo. Nós vamos passar o endereço. Eu acredito que é isso. Fica de pé mais uma vez. Eu quero orar pela sua vida financeira. Se você tem dízimos e ofertas, que a paz e a alegria do Espírito Santo de Deus, que a justiça esteja sendo transbordante na sua vida financeira também. Que as respostas assim, que o seu clamor para a sua vida financeira vai crendo, porque nós falaremos desse tema também nessa campanha, nesse propósito, nós chegaremos na sua vida financeira. Então creia que o milagre de Deus já está sendo operado na sua vida financeira, amém? Se você é dizimista e ofertante, eu quero que você abra a sua mão como uma concha, assim, como quem está recebendo em nome de Jesus. Porque o poder de Deus continua operoso neste lugar. A compaixão, o amor de Deus, assim como Deus multiplicou em Cristo Jesus 5 pães e 2 peixinhos e alimentou muitos, milhares, Ele pode alimentar a sua vida, a sua finança, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui abençoando a fonte de renda dos teus filhos, a identidade financeira. A semente da prosperidade está sobre a casa das tuas filhas, a casa dos teus filhos. Eu estou profetizando mais uma vez que a semente da prosperidade está neles. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por espírito de fidelidade, por dom de fidelidade que vem do Espírito. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por milagres também na vida financeira. Eu estou abençoando os teus filhos com a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, com a comunhão, com a consolação, com os dons do Espírito Santo. Que o amor de Deus, que a paz inunde o coração dos teus filhos e das tuas filhas, que inunde a casa deles, paz e prosperidade sobre a casa deles, sobre a vida deles. Mais uma vez, em nome de Jesus, a igreja diz amém. Amém, está encerrado nosso culto em nome de Jesus. Se você trouxe dízimos e ofertas, traga cá na frente em nome de Jesus. Se você quiser o Pix, procure o pastor Euclides ou a Raquel, o Natanael, para ele te passar o Pix para você fazer a transferência em nome de Jesus.